Olá, meus amigos, eu estou aqui de novo. Estou hoje, é dia 1º de julho de 2021. Estou na casa do seu Henrique Cardoso, que é meu tio. Estamos aqui já faz uma hora conversando com ele. E consegui convencer a ele de nós fazer um vídeo, uma conversa, um diálogo, né? Como eu fiz o último vídeo, sobre a palavra alienação, e a gente viu que é necessário que a gente questione tudo, e a gente é livre para questionar tudo, né? Então, se você quiser se apresentar primeiro, para quem não conhece ele, né? Pois é, eu acho que eu sou mais conhecido que Doril, né? Muito conhecido. Mas parabéns por você ter essa iniciativa de fazer essa. Eu vi no Facebook a tua posição sobre a liberdade da pessoa. Porque nós temos um conselho, né, de dois homens que não dá para fugir da sabedoria que eles têm, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, dizendo: eu quero que vós sejais livres. E para ser livre não é muito fácil, né? Quando a gente vê, a gente não é bem livre. Quer dizer, tem coisas que impõem a nós, porque nós somos muito limitados e somos submissos às leis das coisas boas. Para a pessoa de boa índole, ele pode ser livre, como disse o apóstolo Paulo, sem ferir as nossas leis. Mas para ser livre espiritual, que é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo e o conselho do apóstolo Paulo, ser livre espiritual é meio complicado. Quando você vê, você está submisso a algumas coisas, até pela tua leitura. Quando você vê, você está crendo numa coisa e você ouve o outro falar e ele te direciona, e às vezes você não acredita no que você lê e acredita no que ele diz. E para ser livre tem que ser livre. Eu, sem a interferência de outro no meu prisma de pensamento. Então, com base até na liberdade, a liberdade, nós somos livres para questionar, somos livres para discutir assuntos que por muitos religiosos já se dá como esclarecido, já se dá como resolvido, e não se pode discutir e questionar, né? Então eu sou cristão, acredito em Deus, né? Mas tem muitas coisas que eu ainda não sei, e tem muitas coisas que eu sei, e nessas que eu sei é que eu quero discutir, né? Então, seu Henrique, eu lembro que tem que Paulo, em uma de suas cartas, ele elogia um pessoal por os bereanos, né? Os bereanos. Então, esses bereanos, por que ele elogia essa gente? Porque ele contou para essa gente do Evangelho de Cristo. E essa gente já tinham sua religião, né? Já tinha. Mas essa gente tinha a mente aberta, mas não eram tolos. Eles tiveram a mente aberta para ouvir o que Paulo falou, mas depois foram contrastar com os escritos que tinham e com os estudos que eles tinham. E numa nova visita de Paulo, eles falaram para Paulo aquilo que Paulo tinha falado e muito mais ainda que eles tinham estudado. E Paulo viu, disse: parabéns a vocês, que vocês ouviram o que eu falei e foram ver se é verdade. Porque acontece muito hoje, né? Eu quero me comparar com o bereano. Não estou dizendo que sou. Eu quero seguir o exemplo dos bereanos. Que tudo que me falarem
eu vou questionar e vou me aprofundar pela lógica, pela história, pela filosofia e pela cultura. Se não passar nesses crivos, não pode ter isso como verdade. Ou pode ser que seja uma verdade, mas não para nós. Para uma outra cultura e para um outro tempo. Tio, eu queria... do meus questionamentos é sobre a Bíblia que temos hoje, né? Como que é a história dela? Como que ela chegou a essa coleção de livros que é a Bíblia? É um pouco complexo a escritura. Você mexeu num assunto bem complexo, porque até a ordem das escrituras não é, tem livros que foram escritos bem distante um dos outros. Não podemos duvidar da inspiração de nenhum livro, mas que pelo tempo de cultura e o tempo que foi escrito, e até o profeta Daniel disse que os homens iriam se desenvolver, a ciência ia se multiplicar. Ele denominou como ciência, mas a cultura geral do homem se desenvolveu, e tem uma série de coisas que leva certas pessoas a descrerem em Deus, que é um erro. Eu posso até descrer na Escritura, mas o Deus não. A Escritura está muito reduzido o nosso Deus do que ela diz. Ela relata muito menor o nosso Deus do que ele é. Porque foi escrito por homens que não tinham o conhecimento do cosmos, de como foi criadas as coisas, e até pela maioria dos pregadores até de hoje, acham que o mundo começou há menos de 8.000 anos atrás. Isso não se sustenta. Nós olhar numa pedra, vamos supor, uma pedra que tenha 50, 60 toneladas, você vai ver que pela geologia, se você estudar, você vai ver que aquela pedra foi formada há milhões de anos mesmo. Então não se sustenta esse tipo de pensamento. Isso que leva a certas pessoas que começam a ler a Escritura a descrer em Deus, mas eles não podem fazer isso. Que nós temos um Criador, isso é incontestável. Se você come alface e se transforma em sangue, você vê que é um milagre que acontece ali. Não precisa outras provas para ver que existe um Criador das coisas. Até que a ciência, ela se desenvolve, ela tem conhecimento de muito. Ciência é o conhecimento, né? Então, muitos fatores, até esse que o tio acaba de citar, você comer um alimento, se transformar outro, e a própria vegetação, ela inspirar um tipo de gás e soltar outro, que é a fotossíntese. O que eles não podem explicar, eles chamam de fenômeno. Então eles chegam e dizem, não, isso aqui não vamos estudar, que isso aqui nunca vamos saber isso aqui. Isso é um fenômeno. Uhum. Aqui, e isso, quando chega no fenômeno, é onde está o poder de Deus, que é contínuo, né? Quando ele no princípio, como a palavra de Deus conta na criação, ele falou para as árvores, né, que se multiplicassem, que soltasse semente e aumentasse. Então, esse fenômeno aí, que o poder de Deus da criação que se mantém. Se você vê uma árvore brotando, o poder de Deus, a palavra dele lá da criação continua até hoje, né? O que chamam de leis naturais, né? As leis naturais são fenômenos, é o poder de Deus acontecendo diante dos nossos olhos, e a gente acha isso muito natural e muito comum, né? E não é tão comum assim, né? É algo que nós devíamos de ver Deus mais diante dos nossos olhos,
do que nós estamos procurando, né? Exatamente. O Deus é muito maior do que está escrito. A Escritura não consegue expressar. Olha, não vamos falar em porcentagem, mas é muito mínima a especificação de Deus na Escritura. Ela é muito fraca e nós não temos vocabulário para falar de um ser dessa natureza, Deus, que nós apelidamos e que não o conhecemos. Sabemos que ele, para o homem entender, ele falou: façamos o homem à nossa imagem, que nós temos essa anatomia aqui, somos compostos de 208 ossos, se não me engano. Nasce com muito mais o homem, mas aí vai diminuindo. Mas Deus certamente não tem essa anatomia que nós temos. Se está dizendo que ele é espírito, ele não possui nem forma corpórea. É um ser muito mais desenvolvido do que a nossa memória está muito aquém para poder dimensionar um Deus dessa natureza. Se não me engano, em Deuteronômio que está escrito que há coisas que é para o homem e seus filhos saberem, mas tem coisas que só ele sabe. E a maioria das coisas só ele sabe. Nem o maior cientista que possa haver, desde o primeiro homem até o último, consegue dimensionar esse ser que nós se referimos, que é o nosso Criador, Deus. E com base nisso, falamos bastante aqui da existência de Deus e das Escrituras Sagradas que testificam a existência desse Deus. Mas uma outra indagação, tio Henrique, é sobre essa inúmera vertentes de interpretações do mesmo livro, né? E quantas religiões nós temos hoje no mundo? A estimativa que eu ouvi por último, que no mundo temos aproximadamente 27 mil religiões. 27 mil religiões. E dentro do que se considera cristão hoje, quantas ramificações existem de cristão? Nossa, isso se proliferou e vai se proliferar muito mais, porque cada vez vai... Aí tem uma série de interesses que já foi dito por Paulo. Tem uns que pregam por amor à palavra e pelo conhecimento de Deus, e aquela vontade fraternal mesmo de propagar Deus para o seu irmão. Mas tem uma série de interesseiros aí no meio. Uns por status, outros por dinheiro mesmo, outros por fama, outros por fia, como diz Paulo, emulação, que é a mesma coisa. Só que isso não... Então isso não é uma coisa nova de agora, não, né? No isso tempo já de Paulo, tinha. já. No tempo dele já dá para entender que tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os essênios e vários outros que todos... Já eram facciosos, faziam facciosos. Contudo, o apóstolo Tiago, né, que recomenda que não sejamos facciosos. E não é tido como facção o sujeito se diferenciar de outra religião, porque eu, lendo a Escritura piamente, não tem como você fazer distinção do sujeito. Veja bem, se encontrar um sujeito estranho e dizer: parece que você é evangélico. Ele disse: sou. A primeira pergunta: qual é? Do qual é que o senhor é? Se ele disse que é cristão, já é meu irmão e acabou. Não tem mais que estar perguntando nada. Mas já se tornou um sujeito. Tem que ter um jargão na denominação dele, senão não fica bom. Só de um parênteses, tio, sobre a religião judaica. A religião judaica, a princípio, eles já tinham pensamentos diferentes sobre a interpretação do próprio Alcorão, que até se dividiu. Alguns eles eram saduceus e fariseus. Mas eles conseguiam dividir a mesma congregação, o mesmo templo, né? Então, até porque naquele tempo a corte que
que regia e que julgava o povo era o próprio templo, né? Eram os sacerdotes Era a força governamental da administração do povo, era o templo. Os levitas eram encarregados dessa parte, né? Que tinha que ter mesmo, né? Que nem hoje tem os diversos tipos de governo. Então, o serviço da administração do povo era teocrática, era só aquele Deus que fosse hebreus. A teocracia. Então a teocracia era Deus que governava o mundo, né? Na época. Daí na teocracia já começou a se subdividir lá, né? Imagine hoje. Hoje nós temos democracia e como é que é o que é rei? Reino, no caso, o reinado. Tem 2 países ainda que são teocráticos, né? Que é o monarca, exatamente. E daí tem nas denominações que prevalece a tal de dinastia. A dinastia é o seu sujeito, ele fundou uma denominação, a prole dele continua mandando aquela denominação até quanto cresceu. É como nós vemos aí. Não vamos entrar no mérito porque nós vamos receber muita pedradinha. Mas olha, foi muito bom, acho que a conversa, né? Nós já estamos aqui com 16 minutos de vídeo, né? Se ficar muito longo, fica enjoado para assistir, né? Mas, se vocês que estão ouvindo aí gostarem, quiserem sugerir mais assuntos, nós estaremos conversando. O Sr. Henrique é uma Ou pessoa... até, Jonas, faça um convite, você que teve essa ideia brilhante. Se alguém se interessar em participar do grupo, porque o nosso Jesus Cristo deu um conselho, onde tiver 2 ou 3 reunidos ali para discutir sobre a vida, sobre Deus, sobre essas coisas, ele está no meio. Então, se alguém se interessar aqui, participe, né? Que nós, com o Sr. Henrique, nós dividimos da mesma filosofia de vida. A gente tem muito em comum com ele acerca da nossa até religião, a nossa forma de ver Deus. E depois, até comentando com o tio Henrique, hoje, a forma que eu existo, que eu vejo Deus hoje, eu tenho mais certeza da minha liberdade e da minha felicidade, né? E eu vou, nos próximos vídeos, quero comentar com vocês. E nesse canal, como eu já falei, vamos falar em política, vamos falar em religião, e da vida, dos assuntos que nós temos contatos e que nos interessa, né? Que a nossa vida aqui terrena nos interessa, né? E a vida futura nos interessa também, né? E a vida futura, tem muitas denominações aí que eles colocam uma série, né, de regras, né? Você tem que... É a graça de Jesus Cristo que salva, mas também mais outros assuntos. Mas, então, algumas... Coloca mais umas garupas em cima da graça, né? Isso. A graça, Paulo disse, que Deus falou, a minha graça te basta. Mas não... Só que vamos pedir um favor, né, gente? Critérios, né? Então, tipo, como se a graça não fosse suficiente, né? Mas vamos pedir um favor, que não nos considerem como herege. Eu acredito que é difícil alguém crer mais no Criador das coisas do que nós cremos. Isso. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos vocês, né? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus quiser, e vocês também. Faço minhas as suas palavras.